Então é possível, no caso da CBCE, Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte, notarmos que em alguns momentos na sua história, na nossa história, somente em seus primórdios, que eu falei o arremesso primitivo, que subsume, né, relativamente à sociedade política. Podemos perceber que isso nas participações em entidades nos projetos de política esportiva. Não só a RBCE, a Revista Brasileira de Ciência do Esporte, mas a motricidade, os temas que eu coloco em destaque, vai refletir e refrigerar, ar-condicionar fatores que estão acontecendo nos campos cotidianos, nesse espetáculo ligado ao futebol clubes, o esporte coletivo, a Copa do Mundo, campeonatos e vários fatores que ocorrem entre organizações ligadas ao meio esportivo. Ok? Então, quando colocamos ligado Lazer Matrix, você pode ver que em 2005 você vê alguns temas em bancas. Tem um Melo que colocou Matrix ali, respeitam ele, mas você vai discutir com ele sobre Matrix ali, você pode achar que é uma loucura, vai discutir. Que a maioria das vezes você olha ali o Matrix, pode ser tipo algo que tem uma viagem muito grande, pode sono, Morfeu, morfologia, aí por aí vai. Vou entrar nesse assunto. Então nos traz a formação profissional no nível da pós-graduação, constatáveis nos planos nacionais, nos editoriais da RBCE, Revista Brasileira de Ciência do Esporte, na atualidade, e a relação de entidade que ela estabelece com a instância governamental somente, o Ministério do Esporte. Então, ou seja, vale a gente relevar que falou aqui Neto, né? Ou seja, que a difusão pode obstar, e ela carecerá de existência social e efetiva, numa palavra. E a seletividade e o estrangulamento na difusão comprometem o próprio desenvolvimento da produção. O estrangulamento vai comprometer a produção científica, porque pode haver ameaças entre outros grupos, mesmo pelos erros que acontecem, fenomenais, algo fenomenal que ocorre em campos impactantes que ocorrem em toda a linhagem cultural. Aonde há uma produção, há uma política. Aonde há uma produção, há uma cultura. Aonde há uma produção, há um instrumento. Aonde há uma produção, há uma ferramenta. Aonde há uma ferramenta, há um método. Aonde há um método, há uma avaliação. Aonde há uma avaliação, há meios sucessórios para chegarmos aos nossos meios, que são nossas pesquisas, não sendo compreendidas, mas sendo compreendidas dificilmente para alguns, para outros não. Vai depender da perícia e a própria perplexidade que tem de alguns verem que nós não somos pesquisadores, mas somos, ou seja, maneiras de dizer, as apropriações, as próprias sociedades que são colocadas. Então vamos lá. Entre essas questões importantes, as aulas, o que é mais autônomo? É instável ou estável? É estável. Veja bem que eu estou no conselho, seja estável, não muito estável, que muitas vezes pode liberar tanto espasmos. Você pode ser um grande pesquisador e historiador, não como eu não sou bom não. O espasmo pode ser um grande pesquisador ou o próprio frenético, um grande movimentador, ligado ao risco de uma substituição relativa de bem como meio formal e como meio informal. Nesse sentido, instituições como a CBCE, que não encontram no Estado de forma direta e imediata, no sentido da sociedade política, no âmbito da sociedade civil, nos termos gramscianos, possui um papel fundamental para a difusão, inevitavelmente para a orientação do padrão, isso quer dizer que tal função social, o mesmo na autonomia de acordo com o ordenamento econômico, ok? Aí se eu vou falar sobre economia, sobre campo sociocultural, efetiva concretamente determina a particularidade, que é o desenvolvimento real, o desenvolvimento potencial e o desenvolvimento proximal. Eu vou arcar um pouco em questões aqui, eu coloco assim político, porque para questões de negociar em relações de cultura, em cada etnia e o país. Eu vou colocar o campo sócio, que é sociedade, sócios, para relacionar mais essa amplitude entre CBCE
que deu em meio à autocracia burguesa. Agora, a burguesia está ligada ao público, ou burguesia está ligada à redemocratização, ligada às manipulações que ocorrem via cerebrais, ou numa veia cerebral que está estreita já, e muitas vezes ela tem que ser estagnada ou ocluída nos campos ofensivos neoliberais ou conservadora. Enfim, o socialismo ele é real. O capitalismo, já provavelmente isso fala o próprio socialismo. Você é social, eu também sou. Então depende que nós sabemos conviver um com o outro em cada partido, em cada local, em cada espaço. Que isso considera apontamentos importantes. Então há várias questões importantes que vamos relacionar à consciência. Onde há consciência, há meios. Onde há consciência, maneiras através de relacionar a própria justificativa. Onde a justificativa há formas, há coisas ideológicas. Pois bem, é um momento no Estado que nós temos que deparar hoje, que é o próprio Brasil, colônia, Brasil entre importação e exportação, que vai condizer com a Revista Brasileira de Ciência do Esporte e os plenários orgânicos ligados ao povo privado e ao povo público. O povo privado ele tem uma larga imersão, uma larva submersão ligada, ou seja, ao mergulho, ao nado. E esse nado vai nos trazer, lógico, vários panoramas importantes entre a sociedade. Ok? São pontos importantes que nós temos que ver, que relacionam a noção do Estado. Aonde é um Estado, o próprio Junger fala. Aí vamos juntar os dois. Qual é o melhor? Motricidade humana ou o próprio Junger Habermas? A noção do Estado chama a atenção para a correta avaliação de Marx e Engels acerca do Estado, de 1848, em que ambos julgavam o executivo do Estado como um comitê próprio para gerir os negócios de burguesia. O autor ressalta que Marx teve o privilégio, não pode ver os grandes movimentos, partidos, sindicatos e massa. Então, vou colocar Barbosa, melhor que o Junger. Barbosa em movimento social, que coloca os efeitos dogmáticos em jornada de trabalho. E quando falo sobre jornada de trabalho para 10 horas em 1884, uma vitória da economia política, ok? Sobre a do capital. Marx não se deparou justamente com um processo de socialização. É lógico que eu vou falar, certa vez já conversei com um senhor uma vez, esse arremesso primitivo, ele falou que a pessoa tem que trabalhar não só 10 horas, 8 horas, trabalhar 24 horas. Isso aí é um grande homem trabalhador, todo respeito, um grande homem de Deus, ele fala. Ele fala que o grande homem de Deus, falei com ele, em todo respeito, de Deus é aquele que vai lutar pelos nossos direitos, que fica mais um pouco curto as questões do tempo, ligado ao Estado, e que venha a ter universidades, cursos técnicos, que venham, ou seja, colocar um processo de socialização na cultura e produção e reprodução cultural, que é algo crucial hoje. Pode me crucificar porque eu estou falando desse modo. Então, quando falamos da RBCE, por isso que houve esses fatores importantes. Embora a teoria ampliada, a motricidade ampliada, e os fatores que venham a afligir essa conservação. É melhor estar conservado do que estar morto. Vamos conservar as maneiras como deve ser na nossa casa, na nossa escola, como nós aprendemos. As ameaças nós vamos relevar, porque o conhecimento é epistêmico. É onde há algo epistêmico, há um aparelho privado. Esse aparelho privado é bem oculto, mas o aparelho privado depois vai expor os seus próprios poderes públicos nos meios de comunicação. Os meios de comunicação vão relacionar o quê? As etapas que possam esclarecer o entendimento ampliado do Estado. Aonde há um Estado, há um membro. Aonde há um membro, há um ser. Aonde há um ser peculiar. E o ser peculiar ele é perceptivo. E nos campos perceptivos, socioambiental, ele o que é real, é existente, é potencial relacionado ao seu trabalho. Mas se não fazer conforme ou seja, não tem mais seu potencial, então ele tem que desenvolver o seu aspecto proximal para sobreviver. E além de ainda sobreviver e ter o seu ponto de vista, o lazer falando. Por isso que o lazer é colocado para mascarar para alguns autores, a melhor maneira de você falar a autonomia que você quer no lazer.
Agora, quando você estiver no trabalho, você tem que ser um grande conservador.